mais aqui, amém? Vamos à palavra do Senhor? Abrem suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas. Hoje eu fiz uma brincadeira pela manhã. Eu falei que o Lucas era o segundo livro da Bíblia e fiquei só esperando manifestações do Novo Testamento. Fiquei esperando manifestações, aí teve um que falou: não, pastor. Eu falei, alguns estavam atentos. Sou eu? Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 14 ao 30. Diz assim: então Jesus retornou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou sua fama. Ensinava nas sinagogas e de todos recebia manifestações de grande apreciação. Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme seu costume, num dia de sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolando-o, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação das vistas aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época, o ano aceitável do Senhor, a época da graça do Senhor. Em seguida, enrolou novamente o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos estavam com os olhos fixos em sua pessoa. Então ele começou a pregar-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E todos exclamavam maravilhas sobre ele, e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas questionavam entre si: não é este o filho de José? No entanto, Jesus lhes replicou: com toda a certeza citareis a mim o conhecido provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que soubemos que fizeste em Cafarnaum. E continuou a falar Jesus: realmente vos afirmo, nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. No tempo de Elias, posso lhes afirmar com certeza que havia muitas viúvas em Israel, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e grande fome ocorreu em toda a terra. Contudo, Elias não foi mandado a nenhuma delas, senão somente a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Assim também, no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Então todos os que estavam na sinagoga foram tomados de grande raiva ao ouvirem tais palavras, e levantando-se, expulsaram a Jesus da cidade, levando-o até o topo da colina sobre o qual a cidade havia sido edificada, com o propósito de jogá-lo de lá, precipício abaixo. Todavia, Jesus passou por entre eles e seguiu o seu caminho. Pai, obrigado pela tua palavra, essa passagem onde o Cristo é o pregador. Nós te pedimos que o Cristo continue falando aos nossos corações através do poder do teu Espírito. Em nome dele que oramos. Amém. Amém. Vocês sabiam que às vezes é possível a gente ficar interessado em alguma coisa, mas estarmos verdadeiramente não interessado pela parte principal? A gente se interessa por muitas coisas, mas muitas vezes nós não estamos interessados nestas coisas, na parte que é
a principal. Já perceberam isso? A gente está interessado mesmo nas coisas que vêm junto, é naquilo que vem junto, não no principal. Por exemplo, é possível uma pessoa gostar de ir numa churrascaria, e nós brasileiros gostamos, né, de uma churrascaria, mas se interessar mesmo pelo buffet de salada, gostar mesmo da bananinha com canela, da polenta, da batatinha frita, não é? Gostar mesmo do pastelzinho bom, amados, é na pastelaria do tio Pedro, não é na churrascaria. Querem comer um bom pastel? É lá na pastelaria do tio Pedro, ali no centro de São José, amém? Gostar mais do sushi, né? Que agora nós temos até sushi na churrascaria, né? Comemos mais sushi da massa de molho fungo do que da carne. Quando passa as carnes, aquela picanha, aquela maminha, aquele bife ancho, a costela, o que a gente fala? Não, obrigado. Geralmente a gente escuta um pouco diferente, né? Aquele não, obrigada, né? Geralmente é assim. Eu prefiro pãozinho de alho eu aceito, né? E você já percebeu também que nós temos também essa relação um tanto estranha com as pessoas? Com as pessoas. Já passou pela sua mente que tem pessoas que gostam de você, mas não por gostar de você, mas sim por algo que você pode oferecer para ela, não é? De manhã ainda eu falei assim, mas pastor, domingo de Páscoa, e o pastor vem com uma dessas? Talvez muitos já tenham se sentido assim, usados, né? Isso acontece em todos os lugares, acontece nas escolas, acontece nas ruas, nas faculdades, no trabalho, na família, na igreja. Acontece muito dessas coisas, quando você não oferece mais o que elas desejam ou o que elas esperam, a amizade ela some, e aí a gente percebe que era só interesse mesmo. Aquela pessoa que parece super interessada em você, mas assim que ele conquista o que ele deseja, você passa a não ser mais tão interessante assim. Cuidado, moças, cuidado, moços, muito cuidado com isso, ou melhor, cuidado, crente, cuidado, crente. Eu acho que todos nós já nos sentimos assim de alguma forma, e talvez todos nós tenhamos, em alguma medida, ter sido culpados disso também, não é? Não é só com nós também fazemos. E pode ser que a sua relação com Jesus, a tua relação com Cristo, seja assim também, algo mais utilitário do que propriamente verdadeiro e correto. Datas comemorativas como hoje, estamos celebrando a Páscoa, a ressurreição de Cristo. Então, datas comemorativas, como o Natal também, chama muito a atenção das pessoas, em todos os lugares, por toda a nação, não é verdade? Muitos se interessam nessa época por ouvir falar acerca de Cristo, falar de Jesus, falar da cruz, falar da ressurreição. Mas eu te pergunto hoje, meu amado irmão, o que te atrai de verdade? O que é que te atrai de verdade? E eu não falo só para você que vem na igreja, de vez em quando você resolve aparecer, tem aquela frequência 12 vezes por ano, né? Pelo menos uma vez no mês eu vou lá, marcar o meu ponto talvez. Mas eu falo também para você que vem toda semana, você está aqui. Porque pode ser, por incrível que pareça, que o teu interesse real não seja por Jesus Cristo, mas sim
em outras coisas que tem por aqui. Pode ser que sejam os acompanhamentos que vêm junto, as guarnições, que são sim boas, claro, mas não é o principal, não é o principal. Você que gosta da comunhão, porque tem gente boa, bonita aqui, gente legal para se relacionar, né? Talvez seja para bater um bom papo mesmo, né? Essa questão é muito legal. Ou dar uma justificativa para alguém, estou aqui. Você pode gostar desse senso de apoio que uma comunidade da fé pode oferecer. Você gosta da música, hoje, agora, quantos de nós vibramos, e fotos, e filmagem, com as crianças ali, lindo, tudo isso é maravilhoso. Talvez pela própria palavra de Deus, do cafezinho, do chazinho que a gente tem aqui, é como a bananinha que a gente vai comer numa churrascaria, a polenta, o queijinho, são coisas boas, são benefícios de ser parte do povo de Deus, mas são as guarnições, estão ao redor daquele que é o principal. O principal. Então eu te pergunto, você ama o principal mesmo? Você ama verdadeiramente o principal? Talvez as suas razões para estar aqui não sejam nem tão corretas quanto a comunhão e a alegria dos santos. Talvez é só interesse de arrumar alguém mesmo, e realmente esse negócio da fé não te interessa muito. Você mesmo não crê em Jesus Cristo, mas quer um par, na verdade, quer um par que venha deste grupo aqui de cristãos. Ou ainda o seu interesse seja ainda mais obscuro, por assim dizer, que você entendeu ou percebeu que para avançar socialmente, para avançar profissionalmente, é importante ser visto numa igreja, como uma pessoa de fé. Ou você só esteja mesmo rezando a todos os santos, para que quem sabe possa vir alguma ajuda. Então eu torno a perguntar: você ama mesmo o principal, Jesus Cristo? Verdadeiramente você o ama? E eu espero que hoje, ao considerarmos esta história de Cristo, todos nós saiamos daqui com os corações mais convertidos ao principal, a Jesus, e ao que Ele tem para oferecer de mais precioso, Ele mesmo, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Então hoje o pregador aqui é Jesus, que cumpre o plano de Deus, e Ele traz uma nova era da existência. E a primeira verdade que eu quero considerar, que a gente vai ver, é que Jesus veio para pregar e para cumprir a palavra de Deus. O capítulo 4 de Lucas é bem no início, né? Está no início da história. Ainda estamos bem longe aqui do domingo de Páscoa, mas a Páscoa precisa disso aqui para ser compreendida. Então, logo após a tentação, o Espírito leva para continuar a missão. Jesus venceu uma etapa importantíssima ao longo daqueles 40 dias. Ele triunfou diante das tentações que fizeram o primeiro filho de Deus cair. Aonde o primeiro Adão falhou miseravelmente, o novo Adão, Jesus Cristo, se saiu muito melhor, mas muito melhor. Aqui nesse contexto é norte de Israel, a região chamada Galileia, é onde se deu a maior parte do ministério de Jesus, mas não a parte final. E há uma menção aqui de duas cidades, se vocês perceberam. Quais são? Cafarnaum e Nazaré. Não é? Cafarnaum é a cidade onde ele fazia a sua base de operações, por assim dizer, durante o seu ministério. E Nazaré,
que foi a cidade onde ele foi criado, não a que ele nasceu. A que ele nasceu foi Belém, norte do Brasil, é isso? Não. Jesus nasceu em Belém, mas toda a criação de Jesus se dá em Nazaré. Por isso que eles retribuíam a ele o Nazareno. E veja como alguns estudiosos notam aqui, ele não está surrado ele não está sofrido da luta com o diabo. É muito interessante o subtítulo, aonde está acima do capítulo 14 ali. Depois da tentação, né, tem um subtítulo ali: Jesus volta pleno do Espírito de Deus, do Espírito Santo, do Espírito de Cristo. Tem várias nomenclaturas para se referir. Então ele não está surrado, ele não está sofrido pelaquela luta de 40 dias. Ele está cheio, ele está pleno do Espírito Santo, pregando as boas novas do reino. Por onde Jesus passa, ele prega. E ele veio sim morrer pelos nossos pecados. E isso está ligado ao seu ofício sacerdotal. E ele veio também fazer grandes sinais e derrotar o mal e os seus efeitos desse mundo, algo puxando para o seu ofício real. Porém, não esquecemos do seu ofício profético. Ele veio para nos ensinar a verdade, e ele fazia isso por onde ele ia, por onde ele passava. Jesus é um pregador, o maior de todos, bem maior do que Paulo. Jesus é o maior de todos. Ele prega, ele cumpre a palavra, ele ensina sobre si, ele faz sinais quando ele acha que deve fazer, e o resultado é que às vezes ele é amado e às vezes ele é odiado. A gente vai lendo, estudando o Evangelho, e nós vamos vendo as profecias de Isaías se cumprindo neste tempo, e de outros profetas. Elas estão se cumprindo, e a gente vai percebendo como essas pessoas vão reagindo a isso. Lá está ele na Galileia, pregando as boas novas, e uma das formas que ele fazia isso, não era a única, mas uma das formas, era ir à sinagoga. É o que o texto está dizendo, ele ia para as sinagogas. Sinagoga eram as casas, os locais de adoração, de instrução ao povo judeu. Eles se reuniam no sábado para isso. Como um bom judeu, Jesus todo sábado vai à sinagoga, era o seu costume. E Jesus está ali, e ele já está com certa fama neste momento, já era bem conhecido, e alguém entrega para ele o rolo, o livro de Isaías, para ele ler. Quando pegamos para estudar o contexto de Isaías 61, que foi o trecho que ele leu ali, vemos que é uma sequência aqui muito interessante. Desde Isaías, desde o capítulo 59, são muitas as promessas de cuidado, de restauração, da ação maravilhosa da parte de Deus. A gente vai vendo tudo isso. O livro de Isaías, ele é cheio de conteúdo messiânico, ou seja, cheio de passagens que falam da vida e da obra do Messias. A profecia é sobre a restauração que Deus faria do reino, e ela foi cumprida previamente no retorno a Jerusalém, mas ela é cumprida plenamente com a vinda de Jesus. Jesus está lendo essas promessas aqui belíssimas, dizendo que quando o Messias chegasse, sinais seriam vistos. O mundo começaria a descongelar, por assim dizer. A morte começaria a ser vencida. Cegos começariam a ver. Os sofridos seriam cuidados. As trevas começariam a ser expulsas. E ele fala que é um poder do Espírito do Senhor
no poder do Espírito do Senhor, que o Messias faria isso. Seria ungido para pregar as boas novas, libertar, curar, anunciar a chegada do ano aceitável do Senhor. Quando nós olhamos para essa obra, a sua obra, ele cumpriu o que havia prometido. Literalmente, Jesus curava os cegos, mas além disso, todos aqueles que vinham a crer eram trazidos da cegueira espiritual para uma visão espiritual. Acontece com a gente isso, não acontece? A gente anda por muitos anos em trevas, como diz a palavra, sem entender, cegos espiritualmente. Mas quando o Senhor nos chama e se revela ao nosso coração, nós começamos a ter esta visão espiritual. A Bíblia começa a ser não só um livro, começa a ser parte verdadeiramente da nossa vida, um manual da vida, que nos instrui para a caminhada. E ele vem para anunciar a chegada do favor, do ano do favor do Senhor. Essa expressão aponta para o ano do jubileu, época em que a libertação ia ter libertação em toda a terra, era proclamada isso. E sempre que acontecia um jubileu em Israel, era um lembrete de que um dia chegaria e era a final da era messiânica. Um dia chegaria em que nós encontraríamos a verdadeira liberdade, o fim dos nossos problemas. O que Isaías estava ensinando a Jesus, o que Isaías estava ensinando, e Jesus aqui ele pega para ler, é que a vinda do rei Messias, tudo iria mudar, tudo iria se transformar. E quando você vai lendo o Evangelho, você vai vendo a inauguração dessa nova era. A encarnação foi o primeiro grande movimento disso, a encarnação do Filho de Deus. Deus se fez homem e habitou entre nós. Agora nós estamos num outro momento aqui, onde nós estamos lendo, que é o início do ministério de Jesus. Depois de cerca de 30 anos, não é? Ali quieto, né? Ele começa a pregar, ele começa a fazer os seus sinais e anunciando: o reino está chegando, o ano aceitável do Senhor chegou. A Páscoa, a ressurreição, o que nós estamos celebrando hoje é mais um grande movimento da parte de Deus. Nesse sentido, a ressurreição inaugura esta era final. Agora só nos resta um grande movimento redentivo, somente um grande movimento redentivo. Só aguardamos uma coisa: a volta do Filho de Deus, a volta do Cristo. E Jesus lê o texto e, para surpresa geral, ele não faz o que um bom pastor faria, ou um bom pregador faria, somente expor a palavra de Deus, trazer aquela contextualização e a aplicação. Jesus faz algo completamente excepcional. Ele não apenas prega a palavra, ele também é o cumprimento da palavra de Deus. Ele lê, em seguida ele fecha, o rolo, entrega e senta. E aí ele diz: chegou, eu sou eu. Vim para fazer isso. O Messias chegou. Hoje se cumpre essas promessas proféticas que foram anunciadas centenas de anos atrás, por vários homens em todas as partes da terra. Chegou este momento, e Jesus vai ensinar e vai fazer muitas ações impressionantes a partir disso, que são evidências de que ele de fato é este homem, o Messias, o Filho de Deus, o Filho do homem. E a Páscoa que nós celebramos hoje é o cumprimento dessa promessa.
o que foi a sua morte na sexta e a sua ressurreição no domingo. Foi o cumprimento da palavra de Deus. Ao ressuscitar, o ano aceitável do Senhor dá mais um passo decisivo rumo à grande consumação de todas as coisas. É isso que nós aguardamos. E veja, a gente olha por aí, por toda a cidade, todo mundo ama Jesus e tudo aquilo que Ele fala. Todo mundo que você encontra ama Jesus e ama tudo aquilo que Ele diz. Ou tem umas pessoas que não gostam muito do que Ele diz. Esse é o nosso segundo ponto de hoje. A palavra do Senhor nem sempre é recebida e nem sempre é amada. E vai ser assim, amados, enquanto este mundo durar. É sempre assim. Vamos ler de novo? Versículo 22 em diante. Diz assim: e todos exclamavam maravilhas sobre ele, e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios, mas questionavam entre si: não é este o filho de José? No entanto, Jesus lhes replicou: com toda certeza citareis a mim o conhecido provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui na tua terra o que soubemos que fizeste lá em Cafarnaum. E continua a falar Jesus: realmente vos afirmo, nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. No tempo de Elias, posso lhes afirmar com certeza que havia muitas viúvas em Israel, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e grande fome ocorreu em toda a terra. Contudo, Elias não foi mandado a nenhuma delas, senão somente a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Assim também no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Então todos os que estavam nas sinagogas ficaram tomados de grande raiva ao ouvirem tais palavras, e levantando-se, expulsaram a Jesus da cidade, levando-o até o topo da colina sobre o qual a cidade havia sido edificada, com o propósito de jogá-lo de lá, precipício abaixo. Todavia, Jesus passou por entre eles e seguiu o seu caminho. Percebe que tem uma mudança aqui na reação do pessoal? No começo era unânimes, né? Todos favoráveis. O texto diz que as pessoas gostavam de ouvi-lo e se maravilhavam em ouvi-lo. Mas aquilo que era admiração começou a ficar estranho. Uma coisa é ouvir o pregador falar coisas impressionantes sobre Deus, mas o que Jesus está falando é um tanto incômodo ao coração deles, porque ele está se colocando numa posição, por assim dizer, mais elevada, não é verdade? Uma coisa é eu dizer que o reino vem, e a outra é eu dizer: eu trago o reino. Eu trago o reino. Uma coisa é eu dizer: Deus fará grandes coisas. Outra coisa é: eu farei grandes coisas. Então, que afirmação para um carpinteiro local, não é verdade? Muitos ficaram sem dormir na sinagoga naquele dia. E isto é um diferencial de Jesus. Entenda isso, meu irmão. É um diferencial de Jesus. Ele pode te irritar, ele pode te desconcertar, ele pode te perturbar, ele te incomodar, te enfurecer, mas ele não vai te deixar bocejar. Jesus não nos deixa bocejar. Ele diz: você tem que lidar com quem eu sou. Eu sou. Eu vim cumprir a missão dada a mim,
pelo meu Pai. E o pessoal começa a falar: é o filho de José esse aí, o carpinteiro, não é? Não foi ele que foi lá na casa da irmã Joana arrumar aquele armarinho lá que estava estragado? Não foi ele que nós vimos lá o mês passado? O que esse rapaz está pensando? Quem é que gosta de um pregador que fica falando de si mesmo, como sendo o essencial, a última, que nem diz o meu cunhado, a última bolacha do pacote? Imagine se eu ou os pastores aqui da igreja começássemos a dizer e a ensinar como nós somos essenciais, como nós somos especiais, que sem a gente o reino não avança, que sem nós a igreja acaba. Tem muita gente falando por aí disso, né? Cuidado. Vocês podem até gostar, né, de nós, se nós fizermos isso, mas essas coisas começariam a irritar vocês. Assim eu espero. Assim eu espero. E Jesus está falando isso. E a coisa pior é porque Jesus sabe o movimento que eles vão fazer. Jesus sabe o que está passando na cabeça deles. Se você é tudo isso, então faz aqui em Nazaré o que a gente ouviu falar que você fez lá em Cafarnaum. Faz aqui, faz por nós também. Prove que você é real para a gente. Você fez lá na terra dos outros, faça na nossa terra agora. Mas por que Jesus não faz? Por que Jesus não esfregou na cara deles? Ele foi lá no SUS de Nazaré, o SUS Nazaré, zerar a fila. Por que Jesus não faz isso? Esta é sempre as nossas expectativas, não é verdade? As nossas próprias convicções, muitas vezes fundamentado em nosso próprio coração caído e egoísta. O problema é que é sim só interesse nos acompanhamentos, não no principal. O interesse deles era só nos acompanhamentos, não no principal. Havia só interesse em receber uma cura, em ter um filho tratado, em ser alimentado, mas interesse e fé nele, um amor por ele, no desejo de segui-lo, custasse o que custasse, não. Eu só quero os acompanhamentos, só aquilo que ele tem para me oferecer, não o principal, que é o próprio Cristo. Jesus menciona uma outra frase famosa aqui, né? De que o profeta não costuma ser honrado na sua própria terra. Em Cafarnaum, em outros lugares da Galileia, todo mundo queria Jesus o tempo todo, quando você lê a história, mas em Nazaré, não. Médico, cura-te a ti mesmo. Então Jesus aponta para explicar por que ele não vai fazer sinais em Nazaré. Ele aponta para dois eventos históricos que nos ensinam coisas importantes aqui. Primeiro, que sinais são raros. Sinais são raros. Não é para você ficar esperando o sinal o tempo todo. E quem está querendo só sinais não tem nada, porque eles podem acontecerem ou não. E o segundo, o Senhor muitas vezes vai buscar fé verdadeira, que é o que importa, longe do seu povo. E ele traz aqui dois exemplos da época dos livros de reis. Ele conta duas histórias aqui. A primeira de Elias e a viúva de Sarepta. Foi uma época muito ruim de Israel, muita maldade, nos tempos de Acabe e sua esposa. Como que era o nome da esposa de Acabe?
Jezabel, essa a gente grava, né? Não tem como não ser. A mestre das maldades. O profeta Elias anunciou o juízo prometido por Deus. E ele, se mandou, foi para longe de Israel por ordem do Senhor. E ele foi alimentado por corvos. É uma história sensacional. Abra sua Bíblia lá e vai ler essa história, maravilhosa. E Deus colocou um teto de bronze sobre o céu e não chovia. E o chão ficou que nem ferro, tão duro. 3 anos e meio de seca e muita fome. E depois de um tempo, Deus manda que Elias vai até a região, não de Israel, mas de Sidom, terra dos fenícios, numa região chamada Sarepta. E chega e se hospeda na casa de uma viúva, que ela tinha lá um filho, uma criança. Quem lembra dessa história? E o profeta, ele pede comida, e ela fala: não tem, eu só tenho isso aqui, e nós vamos comer e morrer de fome. Mas Deus, por meio de Elias, faz um milagre. Ele faz um milagre. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: naquela época tinha muitas viúvas com fome em Israel, mas Deus mandou Elias para outros lugares, não para essas viúvas de Israel. Deus foi prover lá para aquela mulher gentia, uma mulher gentia, mas que cria, porque Deus se interessa por fé. E Ele está dizendo: melhor ser uma viúva gentia, faminta, mas que crê, do que um judeu cético. Pegou aí? Ou precisa explicar? E ele conta outra história. Lembram de Eliseu e Naamã, o general sírio? Uma outra história fascinante. Um herói de guerra chamado Naamã, que tinha lepra. E uma mocinha judia, escrava, sequestrada em batalhas, dá a dica para ele que em Israel havia alguém que poderia curá-lo, curar aquele general. E a história, ela tem várias idas e vindas, né? Mas no final das contas, aquele homem volta curado e crendo no Deus verdadeiro. E Jesus diz: tinha um monte de leprosos em Israel naquele tempo, mas Eliseu curou Naamã, um general inimigo do povo de Deus. Jesus está dizendo: é muito melhor ser um herói de guerra de uma nação inimiga, com uma doença incurável, mas que crê, do que um israelita que diz ser crente, mas não se rende, não se dobra, não dobra o seu coração ao Senhor e nunca será limpo. Imagina ouvir isso. Imagina aquele povo em Nazaré fervendo o sangue, quando ouvindo Jesus dizer que Deus preferia gentios a eles, que Deus estava mais interessado em cuidar de outras nações do que deles. Eu busco um povo que se interessa pelo principal, e vocês só querem os acompanhamentos. Dura esta palavra do pregador Jesus. Será que vale para nós também? Nos dias de hoje, será que chega a nós também? É possível estar frequentando uma igreja toda semana e não crer? Ouvir sobre Jesus, às vezes até ouvir do próprio Jesus, e não corresponder, não ser um discípulo, só estar interessado nas coisas secundárias mesmo, nas guarnições, mas não no homem Deus, que morreu numa sexta-feira e ressurgiu num domingo, que deseja não migalhas,
mas 100% dos nossos corações. Então, em vez de olhar para os de Nazaré e ficar apontando, olhe para si mesmo hoje. Sonda o teu coração hoje. O dia é hoje, porque Deus te chama e te convida para vir após Ele, entendendo que você vai precisar sempre na sua vida considerar. Durante a sua caminhada, você sempre vai ter que parar e considerar se realmente, se verdadeiramente você está seguindo a Jesus ou só está interessado nos benefícios que Ele pode te dar. Estar constantemente sondando o coração, como diz o Salmo 139, verso 23, sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração. Sonda-me, ó Deus. Como o nosso amado irmão Maurício compartilhou domingo passado, acima de tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração. Porque muitas vezes o nosso coração engana a gente. Engana a gente. Percebe o que Jesus mencionou? O Senhor estava passando por cima dos que eram seu povo, só no nome apenas. Sabe aqueles que diz, sou crente? Ou até nos dias de hoje, né? Fala assim, sou cristão. Enche o peito para falar. Jesus estava passando por cima daqueles que só nominalmente eram crentes, e encontrando fé verdadeira em outros povos, realizando milagres para outros. E os nazarenos ficaram bem chateados com essas ideias de Jesus. Você está dizendo que nós somos piores do que os sidomitas, do que os sírios? Sabe, amados, Ele é o Messias, sim. E Ele traz o ano aceitável do Senhor. Ele inaugurou este novo tempo. Ele é o Cordeiro Pascal, como Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 5, versos 7 e 8, livrai-nos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois, porquanto Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento do maligno e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Se você não tiver agarrado nele, amado, se nós não estivermos agarrados nele, nós não temos parte disso. Não adianta só achar legal, não adianta admirar, até gostar de ouvir algumas coisas sobre Jesus. Tem que ser muito mais que isso. Tem que se agarrar a Ele em fé e falar: eu sou teu, Senhor. Eu sou teu, tu és o Messias, tu és o meu Senhor, e eu me dobro diante do teu senhorio. Tu és o meu Senhor, e eu quero ser o teu discípulo. Discípulo. Irmãos, ali acabou o culto no meio. Quando Jesus começa a falar essas coisas, acabou tudo, não é? Acabou o culto ali do pregador. Eles nem esperavam a bênção final, né? Jesus impetrar a bênção. Saiu todo mundo no meio do culto e pegaram Jesus e levaram até a montanha para jogá-lo lá de cima. A turma realmente ficou irada, mas Jesus deu um jeito, né? Ele escapuliu daquela confusão, porque ainda não era chegada a sua hora. Ainda não era chegada a sua hora. Percebe? Desde cedo Jesus enfrentou oposição, hostilidade,
em meio ao amor e à fé daqueles que iam sendo encontrados. Ele sempre esbarrou com isso, e segue sendo assim até os dias de hoje. É assim, queridos. Mas deixamos nazarenos da sinagoga com o seu sangue nos olhos, porque todos eles já morreram, não é verdade? Todos eles já passaram, e estão aguardando esta nova vinda, essa última vinda do nosso Deus. O Senhor, aquele que leu Isaías 61 diante da sinagoga, Ele está mais interessado em nós, em você, hoje. E hoje o nome dele, neste domingo, está sendo anunciado em inúmeros púlpitos pelo mundo afora, bem como em tantas casas, em tantos lugares, na internet, nas redes sociais, em florestas, em cavernas, nas academias de ginástica, assim espero, em restaurante, em praia. Sabe por quê? Porque você está lá. Porque você está lá como sendo uma pedra viva da igreja, como parte do corpo de Cristo. Tem muita gente por aí contando sobre aquele que veio para resolver o problema do mal, para tirar o pecado do mundo, para inaugurar o ano aceitável do Senhor. Sabe por quê? Porque aquela tumba está vazia. A tumba está vazia. Então, meu amado irmão, você tem dois caminhos possíveis diante de você. Somente dois caminhos. Não tem mais caminhos. É só dois. Ou você se frustra com ele. Às vezes a gente atribui ao irmão, né? O irmão me frustrou, a igreja me frustra. É o Senhor, é com o Senhor que você se frustra, ou que você tenta se frustrar. E talvez você tente jogá-lo do penhasco da tua vida, como fez esses homens aqui. Tentaram fazer também. Tentar se livrar dele e tentar viver a sua própria vida. Só tentar. Talvez, como o Maurício falou no sermão passado, se juntar a outro frustrado para aumentar a sua frustração, não é? Quando dois frustrados se juntam, só aumenta a frustração. Não tem solução. Ou você pode, como uma simples e pobre viúva, ou como um general poderoso, leproso e inimigo, simplesmente crer e se entregar ao senhorio de Cristo. Só existe dois caminhos. Qual é o teu caminho, irmão? Qual é o teu caminho? Você só está agarrado nos acompanhamentos, no pãozinho de alho. É gostoso, né? Mas vai ser frustrante no final. Querendo um Cristo que só resolva o seu problema, e não o Redentor que vive e tem o poder para te transformar dia a dia a sua imagem. O que você tem escolhido, meu irmão? Cristo não pode ser uma hipótese na tua vida. Se você crer, Cristo é sim a sua nova natureza. É sim a tua nova natureza, porque Ele se ofereceu a si mesmo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É uma promessa de Jesus. Amados, Jesus, Ele nos faz 3 convites pessoais na vida. Somente 3 convites pessoais na nossa vida. O primeiro, Ele chama todos para vir após Ele. Está lá em Mateus 11, 28.
Vinde a mim, todos que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Depois ele faz um segundo convite, que está lá em Mateus 16, 24. É para quem deseja segui-lo. Ele está dizendo: então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. E por último, ele faz o último convite, e é para quem venceu. É para quem venceu. Está lá em Mateus 25, 34. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: vinde, abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, a qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Jesus nos faz 3 convites pessoais. Um é para todos que querem. O segundo é somente para discípulos. E ele fala: tome a sua cruz e siga-me, negue-se a si mesmo. E o terceiro é só para aqueles que chegarão, que aguardaram, que combateram, como diz Paulo, combateram o bom combate e guardaram a fé. Vinde de meu Pai, adentrai. Um dia, se você creu nele, seguiu e venceu, assim como aconteceu com ele na Páscoa, você vai voltar dos mortos e vai viver com ele para sempre. Essa é a promessa que Deus nos dá, que Deus nos garante, porque não é por nós, é Ele que faz, é Ele que cumpriu a missão do Pai em nos resgatar, em nos dar uma nova vida, e uma vida cheia da presença dEle. Então, qual estágio do convite você está, meu amado? Você está nesse estágio coletivo ainda? Vinde todos. Você está no convite pessoal já de um discípulo, de negar-se a si? Ou você está em um, ou você está no outro. O outro nós aguardamos com fé a sua segunda vinda.